No dia 23 de junho de 2021, o Supremo Tribunal Federal finalizou um julgamento histórico ao declarar a suspeição do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro no processo contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva relacionado ao famoso triplex do Guarujá. Um dia depois, os advogados de Lula, Cristiano Zanin Martins e Valesca Teixeira Zanin Martins, entregaram a certidão do julgamento a Lula, que chegou a ficar 580 dias preso e foi impedido por um juiz parcial de disputar as eleições presidenciais de 2018. Eleições, diga-se de passagem, que Lula teria vencido com relativa facilidade, segundo indicavam todas as pesquisas da época. Também nesse mesmo dia, o ministro Gilmar Mendes estendeu a suspeição a todos os casos contra o ex-presidente Lula que contaram com a participação de Moro, como do processo do sítio de Atibaia e o do terreno que seria supostamente doado para uma nova sede do Instituto Lula. Em sua defesa, Moro, que hoje vive nos Estados Unidos, disse que não perseguiu Lula e que suas decisões foram confirmadas por 10 juízes de tribunais superiores. O argumento de Moro tem sido frequentemente utilizado nas redes sociais por adversários do ex-presidente Lula, que alegam que ele não teria sido propriamente inocentado porque vários juízes, de fato, confirmaram as decisões do ex-juiz paranaense. Este argumento, no entanto, é obviamente falso. Se o juiz de primeira instância foi parcial, todas as suas decisões são nulas, e os juízes que o acompanharam nas instâncias superiores podem ter sido induzidos ao erro por aquele que cometeu os erros originários dos processos. Além disso, tais magistrados também podem ter sido tão suspeitos e parciais quanto o próprio ex-juiz de Curitiba. A realidade concreta dos processos contra Lula é também bem diferente daquela que foi apontada por Moro. Até agora, em nada menos do que 15 processos que já tiveram decisões, Lula foi inocentado em todos, ou seja, em 100% deles. Se Lula ganhou praticamente todos os casos, que mereceram manchetes sensacionalistas de boa parte da imprensa brasileira, alguns pontos precisam ser debatidos. 1. Por que um ex-presidente que deixou o cargo com 87% de aprovação foi alvo de tantos processos judiciais? 2. Quanto custou tudo isso? 3. Quais foram os prejuízos para o Brasil? A resposta para essas indagações vem de uma palavra em inglês, para a qual ainda não existe uma tradução perfeita em português. Trata-se do termo lawfare, que consiste no uso de instrumentos jurídicos para perseguir um inimigo. O lawfare é a manipulação do sistema de justiça utilizando táticas de guerra, com finalidades econômicas ou políticas. Para debater esse assunto, no segundo dossiê 247, eu entrevistei os maiores especialistas do Brasil no tema, os advogados Rafael Valim, Cristiano Zanin Martins e Valesca Teixeira Zanin Martins, que escreveram um dos primeiros livros sobre o tema, chamado Lawfare. Também ouvi o embaixador Celso Amorim, que lembrou que até o Papa Francisco condenou a caçada judicial contra o ex-presidente Lula. E também o deputado federal Paulo Pimenta, que fala sobre a coluna que se montou no sistema de justiça brasileiro para perseguir o ex-presidente. Vamos ouvir algumas dessas falas, começando pelo professor Valim. O lawfare é uma junção entre as palavras law, que é direito, e warfare, guerra. É um termo que aparece na literatura desde a década de 70 do século passado, ganhou notoriedade ou foi mais difundido nos anos 2000, por força de alguns estudos de militares dos Estados Unidos, e, mais recentemente, foi introduzido no Brasil e na América Latina pelos advogados do ex-presidente Lula, o Cristiano Zanin e a Valesca Teixeira Martins. E agora, mais recentemente, nós nos debruçamos teoricamente sobre esse termo e desenvolvemos o conceito de lawfare como o uso estratégico do direito para fins de deslegitimar, prejudicar ou aniquilar o inimigo. É exatamente essa união entre a teoria jurídica e a estratégia
que é a teoria da guerra. E então se buscou trazer todo esse cabedal teórico ou esses elementos da teoria da guerra para explicar o uso do direito como uma arma para destruir determinados inimigos. Dentro dessa perspectiva, o direito pode ser analisado em 3 dimensões. A dimensão da geografia, a dimensão do armamento e a dimensão das externalidades. A geografia é onde se trava a batalha e que, no âmbito do lawfare, do direito, está relacionado com o aplicador do direito. A escolha do aplicador do direito é decisiva para o êxito dessa guerra jurídica. E, no caso do ex-presidente Lula, nós temos um exemplo eloquente disso. A escolha de um juiz parcial foi decisiva no resultado, né, ou pelo menos no resultado parcial dessa guerra. O armamento são as normas jurídicas utilizadas nessa guerra jurídica. Então, a depender de como se estruturam essas normas, nós podemos ter um ambiente muito propício ao ataque no lawfare. E, finalmente, nós temos as externalidades, que são o ambiente onde se trava a batalha. Né? E aqui nós temos um papel fundamental dos meios de comunicação. É aquela ideia de que os meios de comunicação podem criar um ambiente tão desfavorável ao acusado, debilitá-lo a tal ponto que a decisão judicial é inexorável. Ela se torna algo irresistível. Aquele acusado seguramente será condenado por conta já do tribunal midiático que o condenou sem qualquer direito à defesa, recurso e tudo isso. Como vimos na fala de Valim, o lawfare emprega táticas de guerra e utiliza uma técnica utilizada pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial, a da Blitzkrieg, que visa paralisar totalmente o inimigo. A esse respeito, o advogado Cristiano Zanin Martins lembra o episódio da invasão do próprio escritório de advocacia que defendeu o ex-presidente Lula e que teve como finalidade paralisar a defesa. Zanin usou a imagem de uma avalanche de acusações, que também visava criar na sociedade brasileira uma percepção de culpa relacionada ao ex-presidente Lula. A lógica de serem propostas tantas ações foi justamente a de criar, primeiro, um clima artificial de culpa perante a opinião pública em relação ao ex-presidente Lula. Então, aquela ideia, alguém que está sendo investigado em tantas frentes, alguém que está sendo processado em tantas frentes, certamente deverá ter praticado algo ilícito. Então, havia claramente essa intenção de promover uma avalanche de investigações e de ações para gerar um clima, uma sensação coletiva perante a opinião pública de culpa, mesmo que não houvesse, mesmo que o ex-presidente Lula não tenha praticado nenhum crime, como ficou provado, tanto é que ele foi absolvido em uma série de processos. E o outro objetivo era o de ocupar todo o tempo da defesa para que a defesa não pudesse fazer o seu trabalho, para que essas ações, essas investigações, elas corressem sem que a defesa pudesse contestar, pudesse impugnar, pudesse fazer a prova da inocência, tamanha a quantidade de ações. Aliás, no material que nós acessamos com autorização do Supremo Tribunal Federal, nós tivemos a oportunidade de verificar mensagens que tratavam de um chamado Plano Lula. E nesse Plano Lula consta toda a descrição, constam esses passos e esses objetivos
que eu aqui expus. Então, não só é algo que podemos perceber, mas também é algo que está documentado nesses arquivos oficiais que nós tivemos acesso. Bom, ao longo do tempo, né, nós tivemos várias etapas, várias tentativas da Lava Jato de impedir o trabalho da defesa, o nosso trabalho. Primeiro, foram monitorar os nossos ramais telefônicos para acompanhar em tempo real a defesa que estava sendo construída em favor do ex-presidente Lula. Depois disso, nós verificamos diversas incursões sobre dados do nosso escritório, tudo de forma absolutamente ilegal. E quando a Lava Jato viu que não iria nos demover do nosso trabalho, e mais, que o nosso trabalho estava alcançando êxito, porque ilegalidades e arbitrariedades estavam sendo reconhecidas, não apenas nos tribunais brasileiros, mas também até mesmo no Comitê de Direitos Humanos da ONU, eles engendraram, né, a invasão do nosso escritório com hipóteses acusatórias absolutamente estapafúrdias, claramente com o objetivo de paralisar o nosso trabalho em um momento tão crucial para a defesa do ex-presidente Lula. Então, eu considero, né, esses ataques, e, sobretudo, este último, de uma gravidade extrema. E nós estamos ainda descobrindo que há relações ainda mais espúrias que estão por trás desse ataque. E acredito que muita coisa ainda virá à tona. Daquilo que nós já analisamos, inclusive nos arquivos que pudemos acessar com autorização do Supremo Tribunal Federal, podemos, por exemplo, já dizer, e isso consta em documentos públicos, que o procurador Deltan Dallagnol está diretamente ligado a essa iniciativa de atacar o nosso escritório. Não só naquele ponto das interceptações ilegais, mas também nesse ataque que houve num passado mais recente. Então, é tudo de uma gravidade extrema, envolve o ataque a advogados como forma de tentar impedir o exercício do direito de defesa, e isso é uma técnica do lawfare. Isso consta expressamente no nosso livro. De certa forma, como conhecedores do lawfare, nós sabíamos que isso seria utilizado, mas, felizmente, conseguimos resistir. É evidente que sofremos muito ao longo desse trabalho, mas também vemos, né, ele chegar num ponto de êxito, de vitória, e, consequentemente, quem vence não somos apenas nós, mas é o Estado de Direito, é o Estado democrático de direito. É isso que nos alimenta, né, nesta batalha. Nos processos de lawfare, a Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, é uma tática militar que consiste em utilizar forças móveis em ataques rápidos e de surpresa, com o intuito de evitar que as forças inimigas tenham tempo de organizar a defesa. Seus 3 elementos essenciais são o efeito surpresa, a rapidez da manobra e a brutalidade do ataque. Seus objetivos principais são a desmoralização do inimigo e a desorganização de suas forças. Quando determinado indivíduo ou empresa é alvo de tantos processos judiciais simultâneos, isso gera custos exorbitantes não apenas para a defesa, como para a própria sociedade. Na sua entrevista, a advogada Valesca nos conta como convenceu o ex-presidente Lula de que era necessário analisar os seus casos por um novo prisma, o da perseguição judicial. A Valesca ainda revela o custo judicial de todos esses processos. Vamos ouvi-la. Olha, o histórico dos nossos estudos de lawfare vem da necessidade
de entender naquela época o que estava acontecendo. Era um processo absolutamente atípico e nós necessitávamos de técnicas diferenciadas de defesa. Aí nós identificamos o lawfare, que inicialmente era somente utilizado para fins militares. Toda a doutrina, que era esparsa, tem um livro do Kittrey, mas era uma doutrina esparsa em artigos ao longo dos anos, somente para fins militares. E nós também vem construindo essa nossa releitura, identificamos também uma conjunção de ideias com o John Komaroff de Harvard, viajamos para Harvard, fizemos várias reuniões, falamos com outras pessoas especializadas também no tema internacional, e fizemos essa releitura que, na realidade, vinha da necessidade técnica de neutralização do fenômeno que nós estávamos passando naquele momento. E essa definição é importante porque ela faz essa analogia com a guerra, e ela opera nos campos de guerra, nas dimensões de guerra. E isso era importante porque nós conseguimos, a partir dali, desenvolver processos, e dentro dos processos e em outras ações, as técnicas que nós havíamos estudado. Eu levo isso ao presidente Lula, o Cristiano também leva, foi algo, na verdade, que vem, é nosso, é meu e do Cristiano. E nós levamos ao ex-presidente Lula, alertando sobre o que estava acontecendo, que nós identificamos lá em 2016, que era uma guerra jurídica contra ele, e que nós precisávamos, na verdade, utilizar outras técnicas diferenciadas na defesa do ex-presidente. E foi o que nós estamos aplicando desde a identificação do fenômeno e a identificação das técnicas, através de estratégias e táticas diferenciadas de guerra. É um processo violento. Quando a gente fala de guerra, exatamente traz essa violência que a má utilização das leis e que o uso estratégico das leis para aniquilar o inimigo traz. É um processo violento, mas que eu acho que agora nós estamos conseguindo mostrar para a sociedade o que ele realmente era. Você imagina numa guerra, dentro do lawfare, você tem a assimetria das armas, você tem o Estado contra um cidadão, e quando você fala Estado, você está falando ali da Lava Jato, por exemplo, nesse caso específico de lawfare, você tem a Polícia Federal, a Receita Federal, o sistema de justiça, você tem toda a máquina de assessoria de imprensa, você tinha também parte da mídia nesse processo. Então, assim, era um processo caro para o Estado. E a defesa, por outro lado, de um cidadão é incapaz de produzir tanto material e tanto material de comunicação também, ao mesmo tempo, que a Lava Jato produzia, que os estrategistas de lawfare produziam contra o ex-presidente. O resultado disso, para a defesa, além de todos os sofrimentos pessoais e das violações de prerrogativas, de toda a violência perpetrada contra o ex-presidente Lula, contra seus familiares, nós, obviamente, saímos diferentes deste processo, como pessoas. É inestimável. Você tem hoje um processo absolutamente deturpado, uma deturpação das leis, uma deturpação do Estado Democrático de Direito. Ao final, nós temos hoje um governo que advém de uma eleição que, ao nosso ver, conforme nossos comunicados na ONU, é uma eleição ilegítima, porque ela não respeitou as liminares da ONU que nós conseguimos, que eram obrigatórias e de cumprimento obrigatório imediato, que, na verdade, tratava de um tema tão necessário, tão precioso para nós, que são as eleições democráticas. Então, hoje nós vivemos num país onde nós, sinceramente, não sabemos, primeiro, quanto custou a Lava Jato, em termos financeiros, com relação aos 15 processos, e mais processos, e 500 investigações sobre processos, realmente é custoso. Você necessita de advogados, necessita de assessoramento, necessita de perícias para contrapor todas as injustiças e falácias que foram
juntadas naqueles autos. Então, o que sobra para o Brasil? Eu acho que hoje ainda é incerto o custo deste processo. É incerto. Eu acho que a sociedade deveria pedir, inclusive, mais apuração, mais transparência por parte do judiciário em relação a todo esse aparato judicial e também midiático que eles criaram. Ao final, nós estamos falando da nossa democracia. O maior custo foi a violação e a deturpação dos nossos princípios democráticos de direito e constantes ataques à democracia, que espero que nós consigamos agora renová-la, espero que nós consigamos voltar e reconstruir o que foi rompido pela Lava Jato. Vamos agora fazer um breve balanço das 15 ações contra o ex-presidente Lula que já foram julgadas. Caso número 1, Triplex do Guarujá. A defesa provou que Lula nunca foi dono do imóvel e o processo foi anulado pelo STF. Caso número 2, Sítio de Atibaia. A defesa também provou que Lula nunca recebeu dinheiro da Odebrecht para pagar reformas no sítio, que também nunca foi dele. Caso também anulado pelo STF. Número 3, terreno do Instituto Lula. A defesa provou que o Instituto nunca recebeu doação de terreno e sempre funcionou em sede própria. O caso também foi anulado pelo Supremo. Número 4, doações para o Instituto Lula. A defesa provou que as doações foram legais, declaradas à Receita Federal e jamais constituíram qualquer tipo de propina ou caixa 2. Caso anulado pelo STF. Número 5, o chamado quadrilhão do PT. A 12ª Vara de Brasília arquivou a denúncia por verificar que o Ministério Público Federal fez a grave acusação sem ter apontado nenhum crime. Número 6, quadrilhão do PT 2. Uma segunda denúncia no mesmo sentido da anterior foi simplesmente rejeitada pela 12ª Vara Federal de Brasília. Caso encerrado e arquivado. Lula inocentado. Caso número 7, a partir da delação do ex-senador Delcídio Amaral. A defesa provou que era falsa a delação do ex-senador Delcídio. Caso também encerrado, com Lula absolvido. Caso número 8, o das palestras de Lula. A legalidade das palestras foi reconhecida até por uma decisão da juíza substituta de Moro, Gabriela Hardt. O caso foi encerrado reconhecendo a inocência de Lula. Caso número 9, Lei de Segurança Nacional. Já na condição de ministro da Justiça, Sérgio Moro requisitou à Polícia Federal a abertura de inquérito contra Lula, com base na Lei de Segurança Nacional do tempo da ditadura militar. Lula foi intimado, prestou depoimento à Polícia Federal, mas o inquérito foi sumariamente arquivado pela 15ª Vara Federal Criminal de Brasília. Caso 10, sobre um dos filhos de Lula. A defesa demonstrou que eram falsas as acusações do Ministério Público contra Luiz Cláudio Lula da Silva, pela atuação da sua empresa de eventos, Touchdown. A denúncia foi rejeitada pela 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo. Caso número 11, sobre Frei Chico, irmão de Lula. A 7ª Vara Federal Criminal de São Paulo rejeitou a denúncia, também considerada falsa. Caso encerrado, com Lula inocentado. Caso número 12, sobre um sobrinho do ex-presidente. O Tribunal Regional Federal de Primeira Região trancou o caso porque a denúncia era inepta, ou seja, sem condições para ser processada. Caso número 13, sobre a invasão do chamado Triplex. A 6ª Vara Criminal de Santos rejeitou a denúncia do Ministério Público referente ao protesto que integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto fizeram contra a condenação de Lula no Triplex do Guarujá. Caso 14, sobre a revista Carta Capital. Em mais uma acusação, a Lava Jato tentou caracterizar como ilegais contratos de patrocínio da Odebrecht com a revista Carta Capital. A Polícia Federal pediu o arquivamento. Caso número 15, sobre a MP 471 do setor automotivo. Depois de longa tramitação, o próprio Ministério Público Federal pediu a absolvição de Lula. O juízo da 10ª Vara Federal de Brasília absolveu o ex-presidente, destacando que não havia justa causa para manter a ação. O caso foi encerrado, com Lula inocentado. Como se percebe, o ex-presidente Lula venceu praticamente todos os processos,
mas ainda há um certo inconformismo por parte dos setores que fizeram parte dessa caçada. No dia 28 de junho, o jornal Estado de São Paulo, que contribuiu para a ascensão de Jair Bolsonaro com seu famoso e torpe editorial sobre uma escolha muito difícil, publicou um novo texto, indicando que as absolvições de Lula não representariam propriamente a sua inocência. O advogado Cristiano Zanin nos fala sobre esse inconformismo. A mídia, nós temos sempre que lembrar que a mídia tem uma participação direta na prática do lawfare. Nós temos no lawfare 3 dimensões, tal como ocorre na guerra convencional, e uma das dimensões são as externalidades. É a campanha que precisa ser feita para neutralizar, para normalizar a prática estratégica, o uso estratégico do direito. Então, a mídia, evidentemente, contribuiu muito para esse lawfare que foi praticado contra o ex-presidente Lula, e, evidentemente, que há uma dificuldade atualmente desta parte da mídia que colaborou com o lawfare praticado contra o ex-presidente Lula, de reconhecer que ele era inocente, que ele não havia praticado nenhum crime e que ele foi vítima de uma avalanche de acusações apenas para retirá-lo da vida política, para atacar a sua reputação e para alcançar outros fins ilegítimos. Então, essa parte da mídia dificilmente vai, primeiro, reconhecer os seus erros, porque sabia o que estava fazendo quando se associou aquelas mentiras que foram inventadas pela Operação Lava Jato, e também existe, evidentemente, uma intenção de manter esta narrativa lunática que foi contada durante a Operação Lava Jato. Eu sempre acho importante, Leonardo, dizer que nós somos a favor do combate à corrupção, mas o que nós vimos acontecer aqui no Brasil nos últimos tempos foi a apropriação do combate à corrupção para a prática do lawfare. Então, são coisas totalmente diferentes, mas foi isso que aconteceu. E uma parte significativa da imprensa, infelizmente, colaborou, ajudou que o lawfare fosse praticado e, consequentemente, tem uma responsabilidade sobre os efeitos decorrentes da prática do lawfare. Nós podemos vê-los muito fortemente, tanto na economia como na área social e na própria democracia do nosso país. Paulo Pimenta, deputado federal eleito pelo Rio Grande do Sul, que também sempre esteve ao lado de Lula, lembra da coluna erguida no Poder Judiciário para perseguir o ex-presidente. A esse respeito, o próprio Papa Francisco também se pronunciou numa de suas homilias, como lembrou o embaixador Celso Amorim. Vamos ouvi-los. O que as pessoas precisam entender é que a Operação Lava Jato ela não foi concebida só no âmbito da 13ª Vara em Curitiba. Em primeiro lugar, os processos que envolvem o presidente Lula, jamais eles poderiam ter ido para Curitiba. Por que eles foram para Curitiba? Não só por ser a vara na qual o Moro era o titular e que o Dallagnol era o responsável pela operação. Mas todos os recursos contra as decisões do Moro, no TRF4, caíam no relator que era o Gebran, João Pedro Gebran. Quem era o Gebran? O Gebran tem uma relação de compadrismo, inclusive ele que faz, né, a apresentação de um livro do Moro. Ele também é de Curitiba. O TRF4 claramente tomou uma posição política, inclusive tem uma decisão do TRF4 que é escandalosa, quando eles dizem que, em situações excepcionais, são aceitas medidas excepcionais para justificar a não punição do Moro quando
do vazamento das conversas, né, telefônicas da presidenta Dilma. Então, o mérito das decisões do Moro sempre foi protegida pelo Gebran. Mas havia, então, a possibilidade do recurso para o STJ. Na época, o relator do STJ não era o Félix Fischer. As próprias mensagens, né, que foram divulgadas recentemente mostram que a Lava Jato fez uma ação política para atingir o relator do STJ, o ministro Navarro, ameaçando publicamente trazer investigações sobre eles, sobre familiares dele. E, num determinado momento, ele deixa de ser o relator. Deixa de ser o relator no STJ. E entra o Félix Fischer, que também é de Curitiba. Então, foi mudado o relator no STJ para garantir alguém alinhado com o Moro e com o Gebran, e entra o Félix Fischer, também de Curitiba, também do mesmo círculo social, político, acadêmico, do Moro e do Gebran. Bom, mas nesse momento ainda existia a possibilidade do recurso ao STF, cujo relator era, na época, o ministro Theory. E aí o que acontece? Ocorre a morte do Theory. Uma morte nunca bem explicada. Mas os fatos mais assustadores são os que vêm depois da morte. Porque, na realidade, o Fachin não fazia parte da turma. O Fachin não era da segunda turma. O Fachin era da primeira turma. Quando morre o Theory, o Fachin muda de turma, vem para a segunda turma e assume a relatoria da Lava Jato no lugar do Theory. E aí fecha a conexão. Fachin de Curitiba, Félix Fischer de Curitiba, Gebran de Curitiba, Moro de Curitiba. Nenhum recurso, nenhuma ação da defesa do presidente Lula, durante todo o processo de tramitação, todos os pedidos de suspeição sempre caíram nessa linha de decisão, que, evidentemente, do meu ponto de vista, revela, né, que há uma suspeição que vai além do Moro. Do meu ponto de vista, a conexão Curitiba como um todo, ela é uma representação de uma forma como o lawfare atuou para perseguir o presidente Lula, impedir que ele fosse candidato, prejudicar a campanha do Haddad e levar o Brasil para a situação em que nós nos encontramos hoje. Sem a conexão Curitiba, jamais o Bolsonaro seria presidente. Sem a conexão Curitiba, jamais os americanos teriam abocanhado o pré-sal e boa parte da nossa economia, como abocanharam ao longo destes anos todos, em que imperou uma legislação específica com relação ao Lula, coordenado por esse grupo de Curitiba. O Papa, a primeira vez que ele trata do tema nessa homilia, ele não menciona o lawfare, só mais tarde que ele usa a palavra lawfare. Mas, enfim, hoje em dia está claro que isso aí foi uma prática e que vai continuar a existir. Você vê, você outro dia entrevistou, acho que aí o Zanin sobre a questão da guerra contra a corrupção, em muitos sentidos, para o Estado profundo norte-americano, e aí não é os presidentes, não é o Biden, nem sequer o Trump, necessariamente, embora o documento de Conselho de Segurança Nacional, que eu vou mencionar, tenha sido da época do Trump, mas já antes dele, quer dizer, essa ideia, praticamente, o combate à corrupção, a guerra à corrupção, quase que tomar o lugar da guerra ao terror, como prioridade na política externa norte-americana, com um objetivo, entre outros, esse confesso, que é o de proteger os interesses das empresas norte-americanas. E nesse documento do Conselho de Segurança, que eu acho que é de 17, esse documento sobre segurança nacional norte-americana, ele admite até, agora não me lembro se implícita ou explicitamente, que é um especialista nisso, é o Fiore, um grande historiador, que você devia entrevistar aí um dia, nesse documento admite até a mudança de regime. Notizie false, calunnie, che riscaldano il popolo e chiedono la giustizia. È un linciaggio, un vero linciaggio. E così portano al giudice, perché il giudice dia forma legale a questo, ma viene giudicato, il giudice
deve essere molto, molto coraggioso per andare contro un giudizio così popolare, fatto a posto, no? Preparato. Nel caso Pilato, no? Pilato vide chiaramente che Gesù era innocente, ma vide il popolo e se ne lavò le mani, no? È un modo di fare giurisprudenza, che oggi lo vediamo, questo anche oggi è in atto, no? In alcuni paesi, quando ci vuole fare un colpo di Stato o fare fuori qualche politico perché non vada alle elezioni, così si fa questo, no? Notizie false, calunnie, poi cade in un giudice di quelli che gli piace creare giurisprudenze con questo positivismo situazionalista che è alla moda e poi condanna. È una cosa, un linciaggio sociale e così è stato fatto Stefano, no? Così è stato fatto il giudizio di Stefano. Portano a giudicare uno già giudicato dal popolo, ingannato. O próprio Lula se manifestou sobre o processo de Lawfare, quando o livro de Valim, Ivaniesca e Cristiano foi lançado em Londres, no King's College. Vamos ouvir um trecho de sua fala. Meus amigos e minhas amigas, hoje é um dia muito especial para os praticantes do direito, para os defensores da democracia e para os amantes da liberdade. Afinal de contas, nós estamos lançando hoje, sob o patrocínio da Universidade King's College, um livro chamado Lawfare. Esse livro foi escrito pela companheira Valesca Martins, pelo companheiro Cristiano Zanin e pelo companheiro Rafael Zanin. 3 advogados brasileiros que trabalharam muito para construir esse livro, para tentar mostrar ao mundo a nova forma sofisticada em que aqueles que querem burlar o direito estão fazendo para condenar pessoas que eles têm divergência política, econômica, ideológica. Eu estou falando do Lawfare, um livro conceitual que conta a mais sofisticada tentativa, sabe, de condenar as pessoas da qual você não concorda politicamente. Eu acho que a Valesca, o Zanin e o Valim tiveram um trabalho extraordinário e eu gostaria que vocês lessem esse livro que está sendo lançado agora na sua publicação em inglês, porque é importante que o mundo inteiro se dê conta da novidade de um sistema de condenação político chamado Lawfare, utilizado tão bem no Brasil contra a figura de um ex-presidente do Brasil, contra a minha figura. Vocês sabem que eu fui condenado e fiquei preso 580 dias na mais extraordinária mentira já contada e arquitetada pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, por um juiz, com a complacência dos meios de comunicação. É como se fosse uma quadrilha montada a serviço, inclusive, de interesse de estrangeiros, porque, no meu caso, teve a participação massiva do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e teve a participação passiva do Ministério Público da Suíça, contribuindo com o Ministério Público brasileiro, com o juiz brasileiro, com as investigações brasileiras, para corroborar a mentira contada contra mim. Nós, graças ao Cristiano Zanin e à Valesca, graças à publicação desse livro e graças à dedicação e à competência, sabe, dos meus advogados, nós conseguimos mostrar a farsa, conseguimos provar a mentira e, ao mesmo tempo, conseguimos provar a minha inocência. O lançamento desse livro é um novo marco na história jurídica, eu diria, do mundo, da América Latina, sobretudo, e de outros países em desenvolvimento,
que tenham qualquer conflito econômico de suas empresas com empresas americanas. Foi o que aconteceu no Brasil. A tentativa de destruir a indústria de engenharia civil, de destruir a indústria de óleo e gás, de tentar destruir a Petrobras. Ou seja, todas as empresas que eram competitivas com empresas americanas foram processadas e algumas fecharam, foram à falência, num processo, eu diria, muito sofisticado que envolve a imprensa, o Ministério Público, a Polícia Federal e o Poder Judiciário. Graças, e eu quero repetir, graças à competência dos meus advogados, da Valesca e do Zanin, graças à competência da publicação desse livro, que agora vocês irão receber em inglês, é que a gente conseguiu desvendar esse mistério. E eu acho que o mundo inteiro precisa se preparar para esse novo modo sofisticado de processar adversários políticos. Aqui na América Latina nós tivemos o meu caso no Brasil, tivemos a Argentina, tivemos o Equador, tivemos a Bolívia, tivemos El Salvador e tivemos outros casos em outras partes do mundo. E esse livro é uma leitura necessária para que a gente aprenda a brigar e não permita nunca mais que o Poder Judiciário esteja a serviço da mentira, a serviço da falsidade, a serviço, sabe, eu diria, da destruição da luta política e ideológica em cada país. O lawfare é um fenômeno ainda novo e que certamente será estudado nas faculdades de Direito do Brasil e do mundo a partir da experiência do caso Lula. Com este dossiê, a intenção da TV 247 foi discutir essa deformação dos instrumentos legais para provocar prejuízos econômicos a seus alvos e mudanças na ordem política de determinadas sociedades, como aconteceu no Brasil. Caso você tenha gostado, peço que se inscreva na TV 247, compartilhe e seja membro do canal. Você também pode apoiar a TV 247 sendo assinante em brasil247.com/apoio e também utilizar a chave pix@brasil247.com.br. Em nome da TV 247, agradeço por sua audiência e peço que envie sugestões de novos temas para o e-mail contato@brasil247.com.br. Muito obrigado.